Fala galera, boa noite, tudo bem? A ideia era sempre fazer o resenha para que a gente pudesse ter a troca, né? Enquanto tema, debate e discussão. E é por isso que ele era feito em formato de live. No entanto, com a pouca procura, seguidores aqui participando, mandando mensagem, essa proposta inicial acabou que não foi atingida, né? Ela acontecia com pequenos sinais, acenos, essa interação, né? E não era tanto um resenha, mas estava sendo divertido usar o espaço da live para fazer essas comunicações, para debater alguns temas que, como eu sempre falo, aparecem ou nos atendimentos ou nas meditações de segunda-feira, que são abertas ao público. Quem quiser aparecer, inclusive, apareça. E, infelizmente, não tendo 1000 seguidores, não tem como fazer a live, né? Mas a gente pode fazer uso de um rio aqui. E através do rio, que parece que tem um limite máximo de 20 minutos, a gente consegue fazer não a proposta do resenha, mas uma proposta de um vídeo mais longo, debatendo algum tema. O vídeo de hoje seria um vídeo de falar, a partir de uma enquete que foi feita, de vulnerabilidade e atenção. E nessa enquete que foi feita, a gente colocou 4 opções que significavam, cada uma delas, algum sintoma que a pessoa expressava ao conversar. Então, eu dei as opções, se eu não me engano, que eram: ao conversar, você pensa enquanto escuta, apenas escuta, consegue olhar nos olhos e não consegue olhar nos olhos. E essas 4 opções eu deixei elas em aberto para que a pessoa pudesse escolher aquela que chamava mais atenção enquanto ela participava de uma conversa. Pedi isso explicitamente. Apenas 2 respostas foram votadas: a penso enquanto escuto e a consigo olhar nos olhos. Foram 10 participantes e 5 responderam uma dessa opção e outros 5 responderam a outra opção. A opção apenas escuto não teve ninguém marcando, e a opção não consigo olhar nos olhos ou desvio o olhar, era algo assim, também não foi marcada. Então, de 10 participantes, para falar sobre a característica que lhe chamava atenção ao conversar, de 10 participantes, 5 marcaram penso enquanto escuto, e outros 5 participantes marcaram consigo manter contato visual, né? Presto atenção aos olhos e tal. E aí eu resolvi colocar como tema vulnerabilidade e atenção, para a gente comentar uma coisa simples e rápida aqui. Perceber que nas conversas a gente acaba reproduzindo muito daquilo que está colocado para nós, e é inevitável. E o que está colocado para nós é sempre agir, fazer, se posicionar. Sendo assim, a opção apenas escutar não chama a atenção de ninguém ao conversar. A pessoa ela não consegue se pegar fazendo isso. Ela se pega pensando enquanto o outro está falando. Mas ao mesmo tempo foi legal ver que metade das pessoas marcaram que consegue prestar atenção, né? Ter esse contato visual. Isso nitidamente tem uma relação com a concentração, com o foco, de estar atento àquela conversa, né? E
Aí sim, a partir dessa concentração, você abre um espaço, né, para uma possibilidade de escuta. Porque uma coisa é ouvir, o sentido audição, e a outra coisa é escutar o que o outro falou. Para escutar o que o outro falou, não necessariamente você tem que pensar sobre o que ele falou, ok? São situações diferentes. Aqueles que marcaram, então, que conseguem manter o contato visual, eles têm uma possibilidade maior de estarem abertos e vulneráveis à escuta do que foi dito, né? E aqueles que marcaram penso enquanto escuto, eles na verdade estão mais ouvindo do que escutando. Não há problema nisso também. Nem toda conversa tem que necessariamente ser de escuta plena e de compreensão e acolhimento de quem está falando. Mas uma conversa que caminha por esse caminho, por esse lugar, uma conversa que vai nessa trilha, ela acaba trabalhando a vulnerabilidade e a atenção. Essas duas palavras caminham juntas, né? Caminham bem juntas. E estão na contramão do que está estabelecido. Porque, como eu disse no início do vídeo, o que está estabelecido é participe, haja, posicione-se, faça. A mente acaba ficando muito inquieta diante de qualquer coisa. Ela quer dar opinião sempre. Ela quer falar o que está rodando o tempo inteiro e não pode tomar um outro caminho que não essa expressão pela fala. Trabalhar um pouco a vulnerabilidade e a atenção nas conversas é trabalhar a escuta silenciosa. E aqui silenciosa não necessariamente que você não vá falar durante o diálogo ou a conversa, mas que de fato você esteja escutando o que o outro está dizendo. E para escutar o que o outro está dizendo, a atenção é fundamental. Às vezes a mensagem que está sendo dita, ela não é o primordial. Às vezes vai ter uma coisa por detrás, uma sensação, uma expressão no rosto da pessoa. E se você estiver escutando, você vai conseguir fazer uma pergunta bacana para o seu amigo, para sua amiga. Vai ser mais interessante, mais inteligente, mais íntimo, mais afetuoso. E essa coisa do estar sempre, às vezes, trazendo a solução pronta, que às vezes nem é solução. Às vezes é apenas você sobrepondo a experiência do que o outro está contando. Sobrepondo com a sua experiência. E na verdade aquela pessoa não está ali contando algo, conversando para saber da tua experiência, pô. Às vezes ela quer só contar a experiência dela e que você escute. Repito, nós não estamos sendo condicionados, trabalhados para viver esse tipo de conversa e ter esse tipo de situação. Com o sistema cada vez mais acelerado, a mente também está cada vez mais agitada. Conforme a exploração se intensifica, essa ideia de estar sempre tendo que fazer algo, inclusive muitas das vezes sendo trabalho de fato, nós estamos caminhando por esses diálogos sem intimidade, numa sobreposição de falas doidas, onde eu não consigo
olhar para quem está falando comigo, e quando eu vou me expressar também, eu não consigo olhar no olho do outro. Isso não é uma coisa muito bacana, né? Inclusive a velocidade com que as coisas são feitas nem permite, seja pelos áudios acelerados nos aplicativos e seja pela velocidade com que as pessoas têm elaborado a fala. Conversar virou trabalho também, se submeteu a uma lógica torpe e acaba que apenas ruidosa. Parece que é uma grande verborragia que nada diz, que você não consegue captar nada por trás dessa fala. Você não consegue ir além dessas palavras. Então vira um mero processo auditivo e, de certa forma, também na hora de emitir, um mero processo verborrágico. Os diálogos podem mostrar muita coisa para nós, tanto dos amigos, pessoas que nos rodeiam, se elas estão dando alguns sinais, mostrando alguns sintomas, e nós mesmos, enquanto estamos conversando, podemos trazer a atenção e observar nosso processo de pensamento, como está indo a nossa fala, e dessa forma poder perceber algumas nuances que, claro, não vão resolver os problemas. Afinal de contas, estamos imersos numa sociedade que está cultuando essa aceleração, que está impondo esse tipo de dinâmica, mas que pode servir de paliativo, pelo menos momentâneo, e de possibilidade de uma pequena correção de rota nas nossas vidas e funcionando como ajuda na vida daqueles que a gente ama, que nos rodeiam. Não é a solução dos problemas, repito, meditação e a atenção não vão resolver todas essas questões, mas esse espaço de vulnerabilidade, quando ele é percebido pelo outro, quando o outro percebe que há atenção da sua parte, geralmente ele emite uma frase muito clássica ao longo da conversa. Nossa, isso que eu estou falando com você, eu não falo com ninguém, eu não sei nem por que eu estou falando para você. E é curioso, se você já ouviu essa frase algumas vezes, é porque de alguma forma você entregou para a pessoa a escuta. Você se apresentou vulnerável e você deu atenção. No fim, é uma sanha de poder e procura, mas nada tem mais poder do que a atenção. E ela não é coisa que se busque, é coisa que se imita. Não tem como você conseguir ela de ninguém. É uma ilusão que alguém te deu a atenção. Mas, de certa forma, isso produz um acolhimento. Porque olhar para aquela imagem, conversar com aquela imagem atenta, presente, faz você lembrar que você também tem essa capacidade e que ela deve vir de você e não do outro. Se coloque mais num espaço de escuta, vulnerabilidade, que você vai estar ajudando a várias pessoas a perceberem que esse espaço é exatamente o que elas são. Tá bom? Um beijo, obrigado. Hoje em forma de vídeo, e faremos outros resenhas. Agora talvez tenha que mudar o nome. Beijo.